Como Abraão terminou uma disputa. Depois que Abrão retornou do Egito, ele e Ló viajaram ao lugar onde tinham montado suas tendas inicialmente, em Canaã. Lá Abrão tinha construído um altar para adorar a Deus. Naquele mesmo lugar, ele agora sacrificou uma outra oferta e, de novo, conversou com Deus. Abrão era agora um homem muito rico. Não somente ele possuía muitos servos, rebanhos, mas também tinha muito ouro e prata. E seu sobrinho Ló também tinha muitos servos, ovelhas e gado. Onde quer que estes homens e seus servos montavam suas tendas, o lugar ficava parecendo uma cidade, e o campo todo em volta ficava cheio de gado e ovelhas. Depois de algum tempo, surgiram problemas entre os servos de Abrão e Ló. Alguns dos servos de Abrão estavam cuidando do seu gado e ovelhas. Eles e os servos que cuidavam do rebanho de Ló discutiram. Os servos de Abrão queriam a melhor terra para pasto do rebanho de Abrão, e os servos de Ló queriam a mesma terra para o rebanho do seu mestre. E então o problema surgiu e notícias da desavença chegaram aos ouvidos de Abrão. Ele olhou para o campo cheio e viu quão difícil devia ser para os servos. Como eles sempre encontravam lugares por perto em que crescia grama macia e em que havia bastante água. Ele também viu a vila dos cananeus, não muito distante. E ele sabia que não havia lugar suficiente naquela parte do campo para que todos vivessem felizes juntos, pacificamente. Então Abrão chamou Ló e disse: que não haja mais disputas entre nós e nossos servos. Não há lugar suficiente para nós dois vivermos juntos com nossos rebanhos. Mas veja, toda essa terra está aqui na nossa frente. Vamos nos separar. Se você escolher ir para o lado oeste, então eu irei para o leste. Mas se você desejar ir para o leste, então eu irei para o oeste. Do alto onde Abrão e Ló estavam para ver o país, eles podiam ver bem longe para o leste e para o oeste. Porque Abrão era aquele a quem Deus havia prometido toda essa terra, ele poderia ter escolhido a melhor parte, ou ele poderia ter enviado Ló e os seus servos para longe dali. Mas Abrão não era egoísta. Ele gentilmente ofereceu a Ló a primeira escolha. E Ló, se esquecendo da gentileza do seu tio, pensou somente em si e nos seus próprios interesses, e escolheu a parte leste, em que o rio Jordão passava. Eu posso achar bastante grama e água lá, ele pensou. E meu rebanho irá crescer tanto que em breve eu ficarei muito rico também. Depois que Ló partiu com seus pertences, Deus falou de novo com Abrão. Deus viu que Abrão se sentia sozinho. Então, ele confortou Abrão, lembrando-lhe da promessa de que toda a terra de Canaã iria pertencer a ele e a seus filhos. Até então, Abrão e Sarai não tinham filhos, mas Deus disse que um dia os filhos dos seus netos e bisnetos seriam muitos, e Abrão acreditou em Deus. Deus também disse a Abrão para percorrer toda a terra de Canaã para ver como era grande o país. Então Abrão se mudou do lugar onde ele e Ló tinham vivido juntos pelos últimos tempos e foi para uma planície chamada Manre. Ali ele fincou suas tendas sobre os carvalhos, perto da cidade de Hebrom, e então construiu outro altar para adorar a Deus. Fim.